Você sabe exatamente quem foi a primeira mulher narradora esportiva do Brasil e, quiçá, do mundo? Eu sou Natália Lara, narradora. Já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like no vídeo e vem comigo que eu vou te contar tudo sobre a história dessa grande pioneira. A primeira mulher a narrar futebol foi Zuleide Ranieri. A mineira, apaixonada por esportes e por comunicação, começou sua carreira trabalhando em redações impressas e estudando comunicação social, mas ela não conseguiu concluir o curso porque começou a trabalhar com rádio em Santos, na Rádio Cacique, e posteriormente foi trabalhar na Rádio Piratininga, em São José dos Campos. Os irmãos Montoro, Roberto Montoro e Antônio Montoro, compraram em 1969 uma emissora de rádio chamada Rádio Santo Amaro. Em 1970, eles fundaram então o projeto da Rádio Mulher, uma rádio literalmente feita de mulheres para mulheres. Desde as comunicadoras que ficavam nos microfones, até a técnica de som, a discotecária, a motorista. ZYK 688, 1260 kHz. Rádio Mulher. São Paulo. Uma voz que vai longe, Rádio Mulher. E foi lá que a Zuleide Ranieri se juntou a um time de outras craques para colocar no ar a primeiríssima equipe esportiva 100% feminina do rádio. Esse projeto foi desenvolvido pelos irmãos Montoro com a Aurora Portela, que era a diretora administrativa da rádio. E faziam parte da equipe esportiva da Rádio Mulher as comentaristas Jurema Yara e Leila Silveira, Léa Campos, pioneira da arbitragem e também na resistência contra o período de proibição do futebol feminino no Brasil. Ela fazia os comentários de arbitragem. No plantão, na sede da rádio, ficavam as locutoras Lilian Loy, Silmara Nage e Terezinha Ribeiro. E nas reportagens, Germana Garilli, Branca do Amaral e Claudete Troiano. A Claudete posteriormente veio a virar a segunda narradora. Mas calma, que essa história a gente conta já com a própria Claudete. Diariamente, a Rádio Mulher tinha conteúdos voltados para os gostos e necessidades femininas da época. Aos finais de semana, a programação era voltada principalmente para o futebol. E foi aí que a Rádio Mulher ficou muito famosa. Tinha inclusive brigas entre as empresas que queriam patrocinar a rádio. Elas começaram a sair em todos os jornais da época e, como você pode notar nessa em específico, ali no último parágrafo tá escrito bem assim: ligue na Rádio Mulher e ouçam o futebol mais humano. Elas conhecem. E para contar um pouquinho mais sobre esse sucesso da Rádio Mulher, eu separei um trechinho de uma entrevista que a Zuleide Ranieri deu para o Rádio Amantes no Ar com o Rodinei Brocanelli. Olha só. Depois que nós entramos e que foi formada a equipe de esportes, aí sim, nós começamos a ter mais audiência e a Claudete Troiano e eu dávamos muitas entrevistas, muito autógrafo, e aí nós passamos a receber cartas não só na Rádio Mulher, mas a gente chegava no estádio e vinham entregar um monte de correspondência para a gente. Nós tivemos também muito incentivo de muitos profissionais. O Fausto Silva, por exemplo, o Faustão, ele nos deu muita força. O Milton Neves, que na época era da Jovem Pan também. E vocês iam então para tudo quanto era lugar, Maracanã, Beira-Rio, Fonte sim. Nova. Chegamos a transmitir até em Buenos Aires, transmitimos jogos em Montevidéu, viajamos. A Zuleide fez a sua primeira narração esportiva no ano de 1971 e ela tinha como grande referência o narrador Fiore Gigliotti. E nas suas transmissões, nas suas narrações, ela gostava de dar muita emoção e ela usava o seu principal slogan, que era "Uma mulher a mais no estádio, um palavrão a menos", que inclusive era a marca registrada da Rádio Mulher. A parte triste da história é que todo o acervo sonoro da Rádio Mulher foi perdido em incêndios. E na verdade era até uma das grandes tristezas da vida da Zuleide, dela nunca ter conseguido aquele acervo sonoro de volta. Mas nesse corte aqui de uma página de jornal, tem uns trechos da narração da Zuleide que eu vou tomar a liberdade de fazer uma releitura. Aquele que está nas alturas prova sua existência nos enviando as primeiras lágrimas da natureza. Teodoro, que está lindo de morrer, aproxima-se da intermediária. Paulo escorrega e bate a barriguinha tricolor no gramado. Eles
Estão hoje muito charmosos e bonitinhos. E o que eu mais gosto quando chove é que eles ficam assim, todos sujinhos de barro. Mas eu continuo dizendo que o Sérgio é o arqueiro mais bonito do Brasil. Mas não foi só na narração que a Rádio Mulher fez história e quebrou barreiras. Nas reportagens, a Germana Garilli, conhecida como GG, entrevistou grandes personalidades do esporte. Como, por exemplo, o Rivelino, quando jogava no Corinthians, o Jairzinho, no Botafogo, e o Cláudio, goleiro do Santos. Inclusive que nessa foto é muito legal que dá pra ver bem a jaqueta da rádio. E outra coisa que é muito bacana que elas contam é que os jogadores, quando eles iam dar entrevistas, coletivas de imprensa, eles conversavam primeiro com a Rádio Mulher, por tanto carinho, por tanta admiração, eles passavam os outros veículos para depois, colocavam elas na frente e batiam papo com a Rádio Mulher primeiro. E com o super crescimento da rádio e da audiência, elas começaram a não só fazer mais jogos, como também transmitir outros esportes além do futebol. E com o crescimento da rádio e da audiência, elas começaram a fazer não só mais jogos, mas também outros esportes. E então, para suprir a demanda, para fazer um revezamento ou para cobrir qualquer eventualidade, a Claudete Troiano veio como uma segunda narradora. Mas, para contar mais sobre essa história, eu trouxe ninguém mais, ninguém menos do que a própria Claudete Troiano. Bom, gente, eu trabalhava na Rádio Bandeirantes e naquela época acontecia o Salão da Criança. E eu entrava desse local com boletins. A Bandeirantes, ela fez ali o seu estande, uma quadra para múltiplos esportes. E tinha também o futebol de salão. Como eu entrava só de vez em quando e ficava ali, tinha que ficar de plantão, eu comecei de brincadeira para o pessoal que ficava no estande a narrar aqueles jogos de futebol de salão. Foi assim que a Rádio Mulher me descobriu e me levou para compor a primeira equipe de transmissões esportivas de futebol no Brasil e no mundo. E lá eu conheci a Zuleide, o que eu posso falar sobre ela, uma figura que eu sinto muita saudade. A Zuleide era uma pessoa super alegre, divertida demais e que, sabe essas pessoas que amam a vida? Ela fazia aquilo de uma forma tão legal, tão feliz, né? Que motivava todas nós. Logo depois eu passei a narradora esportiva também, porque só tinha ela para a gente poder revezar. Quando eu entrei como repórter de campo. Eu sempre gostei de futebol, eu sempre morei aqui ao lado do estádio, né, do Cícero Pompeu de Toledo, então isso ajudava, porque eu já ia com a família ver os jogos do São Paulo. E eu treinei um pouco, bastante para dizer a verdade, indo a Morumbi em jogos fracos, com a arquibancada vazia, com um gravador, treinando a minha narração. E comecei a narrar. Foi um período muito importante que abriu que a gente nem avaliava assim na época, mas que abriu um espaço enorme para a mulher e eu me orgulho muito disso. E da minha amiga, eu sinto muita saudade. E eu imagino que você se pergunta, mas será que elas sofriam muito preconceito? Na realidade, a gente tinha problema quando, por exemplo, tinha uma torcida à nossa esquerda do Palmeiras e tinha uma torcida à nossa direita do Corinthians. Então, quando a gente vibrava muito com o gol de qualquer um dos dois times, aí sempre escutava aquele gritinho, vai para casa, vai para a cozinha, vai fazer comida, aquelas coisinhas, né? Mas de profissionais na nossa área, foi pouco. Uma ou outra crítica surgia assim, mas será que vai vingar a mulher? Mas eu acho que ainda, naquela época era difícil, porque a transmissão esportiva, especialmente do futebol, é uma coisa ligada diretamente, já vem de muito tempo, ao homem. Certo. Então, quando uma mulher pega o microfone e começa a transmitir, narrar um jogo de futebol, aí todo mundo fica meio assim. Todo mundo achava que não ia vingar e que isso não vai dar certo, porque mulher não tem esse potencial. Infelizmente, essa fala da Zuleide ainda é muito atual. A gente ainda sente muito desse preconceito na pele. Mas felizmente esse cenário está mudando bastante. Assim como na época elas também tinham muito apoio, hoje em dia a gente também tem. São muitos elogios, é muita gente apoiando cada dia mais. E isso coloca qualquer preconceito de lado. E voltando para nossa história, em 1976, a cobrança do público é que a Rádio Mulher, entre aspas, se casasse, para que tivesse mais um misto entre homens e mulheres na equipe esportiva.
E aí os irmãos Montoro resolveram realmente acatar esse apelo popular e fizeram com que a Rádio Mulher se casasse. Mas aí que a história complica. Porque ela começou a perder seu encanto, a audiência foi dissipando, foi perdendo os patrocinadores e infelizmente a Rádio Mulher acabou. E com o casamento da Rádio Mulher e com posteriormente o seu fim, a Zuleide optou por sair do jornalismo esportivo e ir trabalhar com assessoria política. Mas mesmo assim, por toda a sua vida, a Zuleide continuou apaixonada por esportes. Infelizmente, no dia 14 de outubro de 2016, ela acabou falecendo vítima de um infarto agudo. Mas a saudade e a inspiração que ela deixou perduram até hoje. Por isso, eu deixo a palavra com o filho dela, o Paulo Ranieri, que me ajudou muito a criar esse vídeo. Meu nome é Paulo, eu sou filho da ex-locutora esportiva Zuleide Ranieri Dias. Falar sobre a minha mãe, sobre a carreira que ela construiu, é muito emocionante para mim, porque além de toda a competência com a qual ela exerceu as funções ao longo da vida, dentre elas ter sido narradora esportiva, eu acredito que ela tenha rompido com uma série de barreiras que até hoje se discute, né, barreiras essas relacionadas às questões de gênero. Não é? O território, né, do futebol, o terreno do futebol hoje é majoritariamente masculino. Na época era 100% dominado por homens. E ela, juntamente com outras mulheres, fizeram parte dessa equipe. E essa equipe rompeu com essa lógica, né, entre aspas, masculina que dominava o futebol ali nos anos 70. Ela foi a primeira narradora esportiva, o que me traz muito orgulho, né? Chegou a narrar campeonatos importantes, jogos importantes, finais de torneios, e sempre com uma dedicação e um amor muito grande. Minha mãe, ao longo da vida inteira, assistiu futebol. Depois que saiu, né, do jornalismo esportivo, ela migrou para o jornalismo político e nunca deixou de lado a paixão pelo futebol, a paixão pelo esporte. Acompanhava tudo, futsal, Série B, C, qualquer que fosse o campeonato, ela estava ali acompanhando. E para mim sempre foi uma fonte de inspiração, né? Hoje eu sou um apaixonado por futebol, embora não trabalhe com isso profissionalmente, sou jornalista por formação, me tornei professor universitário, trilhei esse caminho da mídia, né, da produção de conteúdo e do exercício do jornalismo por inspiração totalmente dela, e acho que é isso. Zuleide Ranieri deixou um legado gigantesco dentro da narração esportiva e abriu caminho para tantas outras mulheres que vieram depois dela, não só na narração, mas no próprio jornalismo esportivo. Regiane Richter, Luciana Mariano, que chegou a conhecê-la, eu e outras mulheres narradoras também que estão hoje no mercado. Por isso, esse vídeo não é só para contar a história da Zuleide, não é só para fazer uma homenagem, ele é tudo isso, mas é também um agradecimento. Espero que você tenha gostado. Se você quer mais vídeos como esse, deixa aqui nos comentários, conta pra mim. E também compartilhe o vídeo. Um beijo, até a próxima.